Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Teófilo Araújo, né? Agradeço aí desde já a companhia de todos vocês, que a gente possa aí ter uma manhã bastante produtiva de aprendizado. Como eu disse, né, na chamada da live, o objetivo é comentar, né, as questões de direito tributário do 29º Exame de Ordem. Para a gente ter aí uma produtividade legal na nossa atividade, é interessante que vocês estejam aí com algum material para fazer eventual anotação, né, um caderno e tal. A legislação, eu vou fazer um comentário, né, remeter a alguns artigos do CTN, da própria Constituição. Então, né, se você tiver aí o VADMEP em mãos, vai facilitar a nossa conversa aqui. A metodologia vai ser basicamente, nós vamos fazer uma leitura, né, das questões. Durante a leitura eu já vou fazer aí alguns comentários sobre as pegadinhas existentes no próprio questionário, né? E depois nós vamos analisando aí assertiva por assertiva para ver a resposta correta. Então, começando aí os trabalhos, a primeira questão, né, a questão de número 22, né, pensando aí na prova 1, tipo 1, é uma questão que abordou contagem de prazo decadencial e prescricional, né? É uma das tônicas da prova da OAB, né? A prova da OAB recorrente, as perguntas recorrentes nela são questão das espécies tributárias, né? Questão do conceito de tributo também cai com muita frequência, e princípios e imunidades, e obrigação tributária também é um tema muito frequente, e o crédito tributário. E aí, quando a gente pensa no crédito tributário, é desde a constituição do crédito tributário, né, através do lançamento, as modalidades de lançamento, a questão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a questão da extinção e exclusão do crédito tributário. Essas são as principais tônicas da prova. Estou vendo aí que já tem uma galera entrando, cumprimentando, um abraço a todos, né? Muitos amigos aí já interagindo com a gente, né? Muito obrigado aí pelo prestígio, prestigiar a gente, mas vamos comentando aí as questões. Então, a questão número 22 tem um enunciado que descreve, né, tanto a constituição do crédito tributário como posteriormente a sua cobrança através da execução fiscal. Então vamos ao enunciado. Até, né, a gente recomenda, se você tiver já baixado o caderno de provas da OAB, né, facilita, né, você lendo junto comigo facilita a compreensão. Mas vamos lá. Então a questão 22 traz assim: a Fazenda Pública apurou que o fato gerador ocorrido em 12 de outubro de 2007, referente a um imposto sujeito a lançamento por declaração, não havia sido comunicado pelo contribuinte ao fisco. Muito bem. Nessa primeira parte, né, o examinador já está querendo o seu conhecimento sobre modalidades de lançamento. A gente sabe que no Brasil nós temos 3 tipos de lançamentos: o lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. No lançamento por declaração, que é o exigido na questão, o contribuinte tem que informar ao fisco que praticou o fato gerador, e uma vez informado, através da transmissão da declaração, do preenchimento de um formulário, ele simplesmente aguarda o fisco constituir o crédito tributário, que basicamente vai ser constituído com a entrega, né, da guia de arrecadação para o contribuinte efetuar o pagamento. Então, nesse nosso caso concreto, o contribuinte se omitiu, ele não fez a parte dele, que é informar a prática do fato gerador. Muito bem. Diante da omissão do contribuinte, nós vamos ler o restante da questão. A questão continua assim: por isso, efetuou o lançamento de ofício do tributo em 5 de novembro de 2012. Então, a fiscalização tributária se deparou com a omissão do contribuinte e, diante dessa omissão, ela, de ofício, constituiu o crédito tributário. A primeira pergunta que poderia passar pela cabeça de vocês: a fiscalização tributária pode lançar de ofício um tributo que era para ser lançado por declaração?
A resposta é positiva. A previsão disso, pessoal, está no artigo 149 do CTN, lá no inciso 2. O artigo 149 possui a seguinte redação: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária. Então, na omissão do contribuinte, o fiscal, a fiscalização tributária está autorizada a constituir o crédito tributário de ofício. Então, não existe nenhum vício nessa parte do procedimento. Beleza. Seguindo na questão, no enunciado da questão, vem o examinador fala assim, que tendo sido o contribuinte notificado desse lançamento em 9/11/2012, para pagamento em 30 dias. Então, nós vamos precisar de montar uma linha do tempo. Eu tenho um fato gerador que ocorreu em outubro de 2007. Eu tenho um lançamento que foi efetuado em 5 de novembro de 2012. E esse contribuinte foi notificado do lançamento em 9/11/2012. Muito bem. O lançamento tributário, o que vale é a notificação. De nada adianta o fiscal efetuar todo o procedimento interno administrativo se ele não der ciência. Então, a data relevante é 9/11 e não a 5/11/2012. Muito bem. E como que a gente vai calcular a decadência? Nesse caso, é importante fazer um esclarecimento que decadência no direito tributário nada mais é do que prazo para efetuar o lançamento ou prazo para constituir o crédito tributário. Esse prazo ele conta da data da prática do fato gerador? Não necessariamente. A regra geral da decadência no direito tributário está prevista no artigo 173 do CTN. O artigo 173 tem uma redação bastante confusa. E aí, para resolver a vida de vocês, eu vou passar um macete. A regra é a seguinte: o prazo para fazer o lançamento é de 5 anos. A gente conta da data do fato gerador? Não, a gente não conta da data do fato gerador. A gente conta do primeiro dia do ano seguinte. Então, vamos à nossa questão, fazendo uma linha do tempo. O fato gerador foi em outubro de 2007. O primeiro dia do ano seguinte é 1º de janeiro de 2008. Então, são 5 anos, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Que dia de 2012? O último dia do ano. Ou seja, a data limite para praticar o lançamento tributário referente a esse fato gerador ocorrido em 12 de outubro de 2007 é 31 de dezembro de 2012. 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. O lançamento foi notificado ao contribuinte no dia 9/11/2012, ou seja, o fisco não perdeu o prazo para proceder ao lançamento. Ou seja, em outras palavras, não ocorreu decadência do crédito tributário. Bacana. Prosseguindo no questionário, Então, nós chegamos aí até a metade da questão, que é o momento onde o contribuinte recebeu a notificação do lançamento e nós já chegamos à conclusão de que não houve decadência. Seguindo no texto da questão, o examinador narrou a seguinte situação: não sendo a dívida paga, nem tendo o contribuinte impugnado o lançamento, a Fazenda Pública inscreveu em 5 de outubro de 2017 o débito em dívida ativa, tendo ajuizado a ação de execução fiscal em 8 de janeiro de 2018. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Beleza. Nessa segunda parte da questão, o examinador nos leva a analisar se ocorreu ou não a prescrição do crédito tributário. Beleza. Para a gente analisar a prescrição, a gente tem que ter um conhecimento prévio em relação às situações que podem ou não suspender a exigibilidade do crédito tributário. Então, vamos a ela. O contribuinte recebeu a notificação do lançamento em 9 de novembro de 2012 e ele tinha um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento desse tributo. Durante esse prazo de 30 dias, não há que se falar em contagem de prazo
prescricional, porque ainda havia oportunidade de pagamento espontâneo da dívida. Muito bem. A questão traz a informação de que ele não pagou e de que ele não fez uma defesa administrativa. Essa defesa administrativa seria suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas como não houve defesa administrativa, o examinador está nos dizendo, não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Como também não houve pagamento, começou a correr o prazo prescricional. A prescrição no direito tributário ela é regulada pelo artigo 174. O artigo 174 tem a seguinte redação no caput. A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contado da data da sua constituição definitiva. Como que a gente vai, qual que é o macete dessa redação talvez um pouco confusa do crédito tributário? Do Código Tributário, melhor dizendo. O crédito tributário ele é constituído pelo lançamento. Todo lançamento ele faculta ao contribuinte o pagamento espontâneo. Então você recebe o lançamento, no lançamento vai ter uma guia de arrecadação, nessa guia de arrecadação vai ter uma data de vencimento. Até a data de vencimento, você não está correndo o prazo de prescrição. Então, nós vamos adotar como macete essa expressão da data da constituição definitiva como sinônimo do dia seguinte ao vencimento. Então, o contribuinte tinha até o dia 8 de janeiro para efetuar o pagamento. Ou melhor, vamos voltar aqui na questão que eu me embolei nas datas. O contribuinte recebeu a notificação no dia 9 de novembro, tinha 30 dias. Então, no dia 8 de dezembro de 2012, foi o 30º dia. A partir do dia 9 de dezembro de 2012, começou a correr o prazo prescricional. Muito bem. O prazo prescricional pode ser interrompido. O parágrafo único do artigo 174 traz as hipóteses onde o prazo pode ser interrompido. Só que a questão não narra nada e aí a gente vai partir do pressuposto de que não houve interrupção do prazo. Muito bem. A questão traz uma pegadinha que é em relação à data da inscrição em dívida ativa. Ela fala que o crédito tributário, que a inscrição em dívida ativa se deu em 5/10/2017. A Lei de Execução Fiscal, lá no seu artigo 2º, possui um parágrafo que tem a seguinte redação, o parágrafo 3º do artigo 2º. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo de legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e a certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos do direito por 180 dias, até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Muito bem. O examinador está querendo jogar com você nessa parte do questionário, do enunciado. Esse parágrafo 3º, que traz uma situação de suspensão da exigibilidade, foi considerado inconstitucional pelo STF. O argumento do STF para declarar inconstitucional é que a lei de execução fiscal é uma lei ordinária e prescrição em matéria tributária é matéria de lei complementar, então esse artigo tem um vício formal. Tá? Então essa suspensão por 180 dias ela não pode ser considerada, ela não influencia na nossa questão. Então, como que a gente calcula a prescrição? Resumindo a ópera, como que a gente vai calcular a prescrição? O contribuinte foi notificado do lançamento no dia 9 de novembro. Ele tinha 30 dias para pagar isso espontaneamente. Então, no dia 8 de dezembro de 2012, no dia 9 de dezembro de 2012, começou a correr o prazo prescricional. O prazo prescricional também é de 5 anos. Então, 9 de dezembro de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Tinha até 9 de dezembro de 2017 para ajuizar a execução fiscal ou adotar uma providência para interromper o prazo prescricional. Como isso não houve,
considera-se que no dia 10 de dezembro de 2017 prescreveu o crédito tributário. E aí a informação contida no enunciado é que a execução fiscal só foi ajuizada em 8 de janeiro de 2018. Ou seja, quando a execução fiscal foi ajuizada, já havia ocorrido a prescrição do crédito tributário. Muito bem. Diante dessa explicação, agora vamos analisar as assertivas. A letra A faz assim: a cobrança é indevida, pois o crédito tributário foi extinto pelo decurso do prazo decadencial. Essa questão está errada. Nós já vimos que não houve decadência, o lançamento foi feito dentro do prazo. O gabarito é a letra B, que traz a seguinte redação: a cobrança é indevida, pois já teria se consumado o prazo prescricional para propor a ação de execução fiscal. Ou seja, esse é o gabarito. Agora, o que está errado na letra C e na letra D? A letra C diz assim: a cobrança é devida. Aqui já está errado, né? Porque nós chegamos à conclusão que houve a prescrição. Mas qual que é o argumento para a letra C considerar como devida? A redação dela é assim: a cobrança é devida, pois a inscrição endividativa do crédito tributário, em 5/10/2017, suspendeu por 180 dias a contagem do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal. É aquilo que eu comentei para vocês, gente. O parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, ele continua em vigor, ele não foi revogado. Só que o STF já pacificou que esse prazo de 180 dias ele é inconstitucional. Então, embora exista a legislação que traga essa hipótese de suspensão, e se essa legislação fosse constitucional, realmente não teria havido a prescrição, mas como o STF considera isso inconstitucional, a letra C tem que ser tida como indevida, né, como incorreta. Muito bem. E vamos analisar a última assertiva, que é a letra D. A cobrança é devida, pois não transcorreram mais de 10 anos entre a ocorrência do fato gerador e a inscrição endividativa do crédito tributário. Pessoal, essa letra D está totalmente desarrazoada, né? Ela não tem nenhuma previsão na nossa atual legislação. A única, digamos, previsão passiva é uma antiga tese do STJ, que entendia que o prazo decadencial era de 5 mais 5, mas essa tese já foi afastada desde o final, digamos, 2005 veio uma lei complementar que alterou isso, e lá pelos idos de 2008, 2009 já foi pacificado no STF, no STJ, que não existe mais esse prazo dos 5 mais 5. Então essa letra D está totalmente incorreta à luz do nosso atual ordenamento jurídico. Muito bem. Então, assim, essa primeira questão foi uma questãozinha bem complexa, assim, ou melhor, que aparenta ser bem complexa. Por que aparenta? Depois que você entende a mecânica de como calcular o prazo prescricional, o prazo decadencial e como calcular o prazo prescricional, basta você jogar essas datas numa linha do tempo, e aí eu recomendo que vocês façam isso, né? Quando for, se cair na prova de vocês aí uma questão que envolve prescrição, que envolve decadência, é legal fazer uma linha do tempo, que você, com essa linha do tempo, você consegue visualizar, deu os 5 anos ou não deu os 5 anos, tanto na prescrição quanto na decadência. Muito bem. Superada aí essa primeira questão, nós já vamos para a questão de número 23, né, lá do tipo de prova 1, que é uma questão que envolve princípios tributários. Na verdade, ela está envolvendo aí, conhecimento sobre o princípio da anterioridade tributária, que é um princípio bastante recorrente na prova da OAB, né? E ela faz uma pegadinha de um caso concreto que, inclusive, já virou súmula vinculante do STF. Então, vamos ler o questionário para a gente fazer aí os comentários pertinentes. O enunciado traz a seguinte situação: o município X, na tentativa de fazer com que os cofres municipais pudessem receber determinado tributo com mais celeridade, publicou, em maio de 2017, uma lei que alterava a data de recolhimento daquela isenção. Então, nós temos uma lei que mudou a data. Então, sei lá, digamos que o tributo vencia em 15 de junho
de 2000, né, em 15 de junho de 2017, né, a legislação previa que o vencimento seria 15 de junho, e foi publicada uma lei que antecipou o vencimento para maio de 2017. Qual que é o objetivo? Nós estamos precisando de grana, vamos botar o pessoal para pagar mais cedo, que a gente começa a arrecadar mais cedo no exercício financeiro. Beleza. Continuando a questão. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Muito bem. O princípio da anterioridade, ele está previsto lá no artigo 150 da Constituição, no inciso 3, e ele tem duas alíneas, a linha B e a linha C. Vou fazer a leitura rapidamente do artigo 150 para a gente contextualizar. Então, o caput diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3. Cobrar tributos. A linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. A linha C. Antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Muito bem. Então, qual que é o objetivo do princípio da anterioridade, tanto na vertente anual quanto na vertente nonagesimal? É proteger o contribuinte das mudanças tributárias. Né? Se houver consenso, tanto no Executivo quanto no Legislativo, o Executivo vai mandar um projeto de lei criando o tributo, o Legislativo vai aprovar e nós teremos que pagar. Esse é o devido processo legal para a criação de tributos. Para os tributos já existentes, se houver consenso, pode aumentar, a alíquota do tributo e aí nós vamos ser mais onerados no pagamento. Só que o que a Constituição traz para a gente é uma proibição de que isso ocorra de forma abrupta. Então, o que a Constituição quer? Você publicou uma lei criando ou aumentando o tributo, isso só vai valer para o ano seguinte, ou pelo menos, se essa lei for publicada muito no finalzinho do ano, vão ter que esperar 90 dias para que essa lei possa produzir efeitos. Ok. Agora, quando a Constituição nos protege temporalmente, ela nos protege em relação aos fatos geradores que a gente pratica. Um exemplo, digamos que o nosso governo do Estado publique uma lei aumentando a alíquota do IPVA de 4% para 5%. Ok. Digamos que essa lei venha a ser publicada na data de hoje. Digamos que o meu IPVA desse ano eu ainda não paguei. E eu resolvo pagar na data de hoje. Eu vou pagar com esse aumento? Não. O fato gerador do IPVA do meu carro, que é um carro usado, ocorreu em 1º de janeiro de 2019. Então, essa lei ela não pode retroagir a 1º de janeiro de 2019. Mas muito bem. Digamos que eu estou querendo dar de Natal para minha família aí, um carro, quero trocar de carro no Natal. Quando eu trocar, vou comprar um carro 0 km. Quando eu comprar o carro 0 km, vai ser o fato gerador. Eu já vou pagar com essa alíquota nova? Não. Mas espera aí. Por que você não vai pagar com a alíquota nova? Porque essa alíquota nova só se aplica aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, o princípio da anterioridade, ele protege o contribuinte em relação aos fatos geradores praticados. Mas a lei criou um tributo novo, definiu um fato gerador novo? Não, a lei mexeu na data de vencimento do tributo. De certa forma, ficou mais oneroso? É meio discutível isso, mas eu esperava pagar o meu tributo em junho e eu estou tendo que pagar ele em maio, então mexeu no meu orçamento. Então, essa discussão sobre se a alteração da data de vencimento seria aumento de tributo, bateu lá no STF. O STF editou a súmula vinculante número 50. A súmula vinculante número 50 possui a seguinte redação: norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Em outras palavras, se a lei alterar a data de vencimento, essa lei não está sujeita ao princípio da anterioridade. Ela vale de imediato.
Então, passando aí a análise das assertivas, é esse conhecimento que a prova da OAB estaria exigindo de vocês. Mas vamos ler cada uma delas e fazer os comentários. Então, a letra A, né? Então, a questão que é que você marque, né, nesse sentido, assinale a afirmativa correta. A letra A diz assim: segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei é válida, mas apenas poderia entrar em vigor 45 dias após a data da sua publicação. Cara, olha que pegadinha da prova. O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro traz esse prazo de 45 dias quando a lei é omissa em relação à cláusula de vigência. Só que na nossa questão, a lei não é omissa, né? A lei, a questão traz a frase assim, ó, a lei dispunha que os efeitos das suas determinações seriam imediatos. O que o examinador está querendo dizer com essa frase do enunciado? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, esse prazo de 45 dias, ou né, essa norma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, só é aplicável se não houver essa cláusula de vigência no projeto, na lei aprovada. Então, se a lei não fala o momento que ela entra em vigor, aí eu aplico 45 dias. Tá? E a questão, ainda que com um jogo de palavras, com essa frase, a lei dispunha que os efeitos das suas determinações seriam imediatos, essa frase traduzindo, né, numa linguagem mais comum, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então a letra A está errada por conta disso, que não existe omissão na cláusula de vigência. Muito bem. Letra B. A lei é inconstitucional, uma vez que não respeitou o princípio da anterioridade. A letra B está errada, como nós dissemos. O STF já pacificou, através de uma súmula vinculante, que o princípio da anterioridade não se aplica a prazo de recolhimento de tributo. A letra C é o gabarito. A letra C tem a seguinte redação: a lei é constitucional, uma vez que, nesta hipótese, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Então, esse é o gabarito. E a letra D possui a seguinte redação: a lei é válida, mas só poderia vigorar 90 dias após a sua publicação. A letra D está puxando o conhecimento do princípio da anterioridade nonagesimal. Mas como o STF falou que não se sujeita à anterioridade, ele não se sujeita nem à anterioridade anual, nem à nonagesimal. Então a letra D está errada por conta disso, porque ela está sugerindo que aplica a anterioridade nonagesimal. Muito bem. Então, aqui a prova da OAB foi fiel a uma tônica dela, que é cobrar, além da legislação, entendimento jurisprudencial. Então, súmulas vinculantes, recursos repetitivos, são, né, repercussões gerais, são temas que é importante a gente conhecer, né, porque vira e mexe é o que resolve uma questão de prova. Muito bem. Dando aí prosseguimento, pessoal, nós vamos para a questão 24, né? Olha, sendo muito sincero, a questão 24 é uma questão fora da curva, né? É estranho a prova da OAB exigir esse assunto, né? Provavelmente foi pensada para ser aí uma das questões mais difíceis da área de tributário, porque não é comum exigir. Ela pegou um assunto muito específico, né? Então, vamos ler aí o enunciado para a gente apresentar a questão para vocês. O enunciado traz assim, né? A União lavrou o auto de infração para a cobrança de créditos de imposto de renda, de imposto sobre a renda, devidos pela pessoa jurídica PJ. A cobrança foi baseada no exame considerado indispensável por parte da autoridade administrativa de documentos, livros e registros de instituições financeiras, incluindo os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras de titularidade da pessoa jurídica PJ. Após a regular instauração de processo administrativo, não houve, neste caso, qualquer autorização do Poder Judiciário sobre a possibilidade do exame de documentos, livros e registros de instituições financeiras pelos agentes fiscais tributários.
assinale a alternativa correta. Olha aqui enunciado. Resumindo, né, tem uma empresa que está sendo cobrada imposto de renda, então a fiscalização tributária mandou uma cobrança de imposto de renda. E como é que a fiscalização tributária conseguiu chegar à conclusão de que essa pessoa jurídica deve imposto de renda? Ela pediu uma série de documentos para a pessoa jurídica e pediu para os bancos onde essa pessoa jurídica possui, né, relacionamento, que fornecesse o sigilo fiscal. E a questão traz a informação de que a fiscalização tributária não pediu uma autorização judicial para intimar os bancos e pedir essa quebra do sigilo fiscal. E aí, será que isso pode? Será que o direito brasileiro dá esse poder para a fiscalização tributária? E pessoal, por mais assustador aí, pensando, já fazendo um link com o direito constitucional, né, com os direitos e garantias fundamentais, com o direito à intimidade, à proteção dos dados, existe previsão na Lei Complementar 105, né, para que a autoridade fazendária intime a instituição financeira, e o STF isso é uma jurisprudência de uns 3 ou 4 anos, julgou constitucional esse artigo. Então, para a gente detalhar, vamos pegar aqui na legislação. O STF julgou constitucional essa quebra, entre aspas, né, quebra do sigilo fiscal pela autoridade fazendária, no julgamento do recurso extraordinário 601-314. E esse julgamento foi já no rito da repercussão geral, deu origem ao tema 225 da repercussão geral do STF. O tema possui a seguinte redação: o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Muito bem. Então, cara, o STF falou que o artigo 6º é constitucional, não tem nenhuma mácula nele. E o que diz o artigo 6º da Lei Complementar 105? A redação dele é o seguinte: as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Então, olha só, o STF falou que a autoridade fiscal pode, né, que a fiscalização tributária pode exigir da instituição bancária os dados bancários, né, da movimentação financeira, só que tem um devido processo legal. Qual que é o devido processo legal? Tem que estar instaurado um processo administrativo contra aquele contribuinte. Então, o fiscal tributário, por curiosidade, não pode oficiar o banco e falar assim, dá aí a movimentação financeira do professor Teófilo. Não, tem que ter um processo administrativo instaurado. Nesse processo administrativo, o fiscal tem que chegar à conclusão de que sem a movimentação bancária ele não vai conseguir concluir a fiscalização dele, e aí ele vai oficiar o banco vai fornecer, isso vai ficar arquivado no processo, né? Não pode ser divulgado, isso é uma informação sigilosa naquele processo administrativo. Muito bem. Diante dessas explicações, vamos aí às questões, né? A questão 24 fala: assinale a afirmativa correta. A letra A possui a seguinte redação: não é possível em vista da ausência de previsão legal. Nós já vimos, existe previsão legal e essa previsão legal, inclusive, foi considerada constitucional pelo STF. Muito bem. A letra B é o gabarito, então eu vou pular a letra B. Vamos na letra C. É expressamente prevista em lei,
sendo, no entanto, dispensável a existência de processo administrativo. O que está errado na letra C? É obrigatória a existência, né, do processo administrativo. A letra D é prevista em lei, mas deve ser autorizada pelo Poder Judiciário, conforme exigido por lei. Olha, essa questão tem dois erros. Primeiro, a lei não exige o Poder Judiciário e o STF falou que é constitucional a própria fiscalização tributária fazer, determinar que o banco entregue. Então, essa letra D está totalmente errada. O gabarito é a letra B, que possui a seguinte redação. É expressamente prevista em lei, a Lei Complementar 105, no artigo 6º, sendo indispensável a existência de processo administrativo instaurado. Então, esse é o gabarito, né, que juntou tanto o conhecimento desse tema, da repercussão geral do STF, quanto a redação do artigo 6º. Por que eu falei que a questão é um pouco fora da curva? É raro você ter uma questão que cobra procedimento de fiscalização, né? E é raro, por exemplo, quando veio essa repercussão geral, faria sentido, né? Porque é aquela ideia do examinador cobrar a questão que está na crista da onda, que acabou de ser julgado. Mas como esse julgado já é um julgado aí de alguns anos, foi surpresa a cobrança desse tema na prova da OAB. Mas, às vezes, vem aí essas pegadinhas, né? Essa é uma questão que muitos candidatos erraram por não ser aquilo que a gente geralmente se dedica no estudo, né, da prova da OAB. Muito bem. Agora, as demais questões estão dentro da tônica, né? Inclusive lá no cursinho, as aulas que a gente gravou, essas questões aí foram, né, tratadas nas nossas videoaulas. Então vamos lá para a questão 25. A questão 25 é uma questão que trata de espécie tributária. Toda a prova da OAB tem questão sobre espécie tributária, né? E ela pegou uma espécie tributária que talvez ela é muito importante para a prova, porque do ponto de vista prático, né, de vida profissional, ela não é tão relevante. Então, vamos ao enunciado da questão 25. A União, diante de grave desastre natural que atingiu todos os estados da região norte, e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país, edita medida provisória que institui um empréstimo compulsório para que as medidas cabíveis e necessárias à reorganização das localidades atingidas sejam adotadas. Sob a constitucionalidade da referida tributação, assinale a afirmativa correta. Muito bem. Então, essa é uma questão que exige a espécie tributária em empréstimo compulsório. Essa espécie tributária, pessoal, está regulada no artigo 148 da Constituição. Vamos pegar o artigo 148 para a gente fazer a leitura. O artigo 148 diz assim: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. O inciso que nos interessa é o 1. Para atender a despesas extraordinárias decorrente de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Legal. Então, olha, o empréstimo compulsório, ele é um tributo que a Constituição deu para a União para situações excepcionais. Ele não é um tributo que a gente paga todo ano. Daqui no inciso 1, qual que é o contexto? Em que contexto a União pode cobrar esse tributo? Primeiro contexto é para atender despesas extraordinárias. O que é uma despesa extraordinária? No orçamento da União, pessoal, tem grana reservada para ações de defesa civil, para as Forças Armadas. Então, quando uma determinada região passa por uma calamidade, já tem um dinheiro lá, tem dinheiro previsto no orçamento. Quando que a despesa é extraordinária? Quando a calamidade é muito grande e a grana que está reservada lá é insuficiente. A gente tem isso na questão. Eu vou remeter às frases que atendem a esse requisito.
A questão fala assim, ó, e considerando ainda a severa crise econômica e financeira do país. O que o examinador está querendo dizer? Cara, a região norte está numa calamidade pública muito intensa e não tem grana para restabelecer a normalidade. Então, nós temos aí uma situação de calamidade pública e nós temos uma situação onde a grana prevista no orçamento não vai dar conta para atender, para restabelecer a normalidade daquela localidade. Esse é o pressuposto fático do empréstimo compulsório. Legal. E vocês vão te convir comigo que a questão ela foi maldosa numa situação. É urgente e relevante restabelecer a normalidade? Não tem pessoas sofrendo? A vida em sociedade não está comprometida? Beleza, se é relevante e é urgente, cabe medida provisória. Esse não é o pressuposto da medida provisória? Vamos pegar o artigo 62 também da Constituição. O artigo 62 diz assim, ó, no caput: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, olha que examinador maldoso. Ele narra uma situação urgente e relevante, ele traz o presidente da República editando uma medida provisória, só que o parágrafo 1º do artigo 62 traz situações onde não pode usar a medida provisória. O parágrafo 1º diz assim: é vedada a edição de medida provisória sobre matéria, inciso 3, reservada à lei complementar. Então, o que o parágrafo 1º está dizendo? Mesmo que seja urgente e relevante, se a Constituição falou que aquele assunto será legislado por lei complementar, o presidente da República não pode editar medida provisória. Então, voltando ao enunciado da questão, eu vou ler ele de novo. A União, diante de grave desastre natural que atingiu a todos dos estados da região norte e considerando ainda severa a crise econômica e financeira do país, edita medida provisória que institui empréstimo compulsório. Cara, essa medida provisória é inconstitucional. Com esse olhar, com esses conhecimentos prévios, vamos analisar as alternativas. A questão quer que a gente marque a alternativa correta. A letra A diz assim: o empréstimo compulsório não pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública. Cara, esse é o texto da Constituição. A Constituição expressamente autoriza. Então, a letra A está errada por conta disso. Letra B. A letra B é o gabarito. O empréstimo compulsório deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedada pela Constituição que medida provisória trate do assunto. Esse é o gabarito, ou seja, o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 62 proíbe medida provisória sobre empréstimo compulsório. Por quê? Porque o caput do artigo 148 diz assim: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, o empréstimo compulsório é um tributo que é legislado por lei complementar. Essa é a razão de ser de não poder a medida provisória ser inconstitucional nesse caso. Comentando as outras questões a fim de aprofundamento. Letra C. Nenhum tributo pode ser instituído por meio de medida provisória. Isso está errado, né? Nós já tivemos tributos instituídos por medida provisória, aumentado por medida provisória, isso é pacificado no STF. Então essa alternativa está incorreta. E letra D. A União pode instituir empréstimo compulsório para atender às despesas decorrentes de calamidade pública, sendo possível, diante da situação de relevância e urgência, a edição de medida provisória. Aí que está. Existe o pressuposto da relevância e urgência, mas como o parágrafo 1º proíbe medida provisória em matéria de lei complementar, essa letra D está errada por isso. Ou seja, existe o pressuposto fático da medida provisória, só que existe também a proibição de edição de medida provisória sobre esse tipo de assunto. Isso é que torna inconstitucional essa medida provisória. Ok? Pessoal, essa é uma questão tranquila, texto, né, da Constituição, trouxe um pouquinho lá para a questão de processo legislativo, para o direito constitucional, né, mas uma questão tranquila e que já caiu
questões semelhantes, né, pegando esse conhecimento em outras provas da OAB. Não é novidade, não. Passando aí para a análise da última questão. A última questão é uma questão que exige conhecimento sobre o princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária está previsto no artigo 150 da Constituição. O artigo 150 diz assim, lendo o caput e o inciso para formar, né, a frase completa. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Como é que a gente interpreta esse exigir? É no sentido de criar. Então, se um ente federado está criando um tributo, precisa de lei em sentido estrito, né, aprovada pelo Poder Legislativo. E se já existe o tributo e ele quer aumentar, né, ele também precisa de lei. O que é aumentar o tributo? Aumentar o tributo é tornar o tributo mais oneroso. Ou seja, a pessoa pagava um valor, a partir da edição dessa norma ele vai pagar um valor superior àquele que anteriormente era cobrado. Muito bem. Esse inciso 1 do artigo 150, ele é regulado pelo artigo 97 do CTN. O artigo 97, como norma geral em matéria tributária, né, que é o papel do CTN, esclarece o que a Constituição quis dizer com o princípio da legalidade. O artigo 97 possui a seguinte redação. Somente a lei pode estabelecer, inciso 1, a instituição de tributos ou a sua extinção, inciso 2, a majoração de tributos ou a sua redução. O que você tenta dizendo? Para criar, para revogar, né, para extinguir, para aumentar ou para diminuir, é lei. Precisa de lei. Muito bem. O CTN poderia parar por aqui, mas ele quis detalhar, e aí ele trouxe outros incisos para fazer esse detalhamento. No inciso 3 ele fala que só a lei pode definir, pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, a fixação da alíquota do tributo ou da sua base de cálculo, a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias aos seus dispositivos, as situações de exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário. Muito bem. Ou seja, o que o CTN está querendo dizer? Se você está alterando, né, a legislação para tornar mais oneroso, você precisa. Essa alteração não pode ser por um ato normativo infralegal, tem que ser por lei. Muito bem. Aí vem os parágrafos. Parágrafo 1º do artigo 97. Equipara-se a majoração do tributo à modificação da sua base de cálculo que importe em torná-lo mais oneroso. Ou seja, se o legislador está mexendo na base de cálculo e ao fazê-lo ele vai tornar mais caro a cobrança do tributo, tem que fazer por lei. Um exemplo. Hoje no IPVA, como é que o Estado avalia o valor do nosso veículo? Ele recorre à tabela FIPE. Pega o modelo, marca ano do nosso veículo, vê o que é que a FIPE arbitrou como valor e usa aquilo como base de cálculo. Mas digamos que o nosso Estado, querendo aumentar a arrecadação, resolve-se não, agora eu quero avaliar os carros pela tabela FIPE mais os acessórios. Então aquele camarada lá que instalou um sonzão no carro, botou umas luzes, encheu o carro de acessórios, esse camarada agora vai pagar um IPVA diferente da pessoa que tem o carro sem nenhum acessório. Então agora, para definir a base de cálculo, é o valor de mercado mais dos acessórios. Isso é um aumento da base de cálculo. Para fazer isso, precisa de lei. Muito bem. Um outro exemplo, né? Digamos que a legislação do imposto de renda resolva acabar com a questão dos gastos com saúde. Então, hoje, quando você tem um gasto com saúde, você reduz a sua base de cálculo. Isso, digamos que o governo não quer mais isso. Tem que revogar essa previsão. Por quê? Porque está tornando mais onerosa a base de cálculo. Beleza. Agora, o que vai interessar para a nossa questão é o parágrafo 2º.
Parágrafo 2º diz assim: não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso 2 desse artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Muito bem. O que é atualização monetária? A atualização monetária é aumento? Não. A atualização monetária é uma mera recomposição do poder de compra. Dá um exemplo para vocês não tributário. Imagina que o seu salário hoje é R$1.000 e no ano de 2018 a inflação foi 5%. Então o índice oficial de inflação foi 5%. Seu salário é R$1.000. Em janeiro o seu empregador virou e falou assim: estou reajustando o seu salário agora vai ser R$1.050. Ele aumentou o seu salário? Antes você ganhava R$1.000, agora você ganha R$1.050. Mas esse aumento foi um aumento real? Não, foi uma mera recomposição de compra. E considerando que o nosso índice de inflação ele é estipulado por meio de uma média, provavelmente você está perdendo dinheiro. As coisas que você estava habituado a consumir já não custam o que custavam no ano anterior, em razão do processo inflacionário. Então o que o CTN está dizendo? Se o Estado pegou a base de cálculo e só corrigiu monetariamente, isso não é aumento real. Se isso não é aumento real, não precisa fazer por lei. Não está sujeito ao princípio da legalidade. Pode ser feito por um ato normativo infralegal. Ok? Muito bem. Pegando essa explicação prévia, vamos analisar aí as questões, né? Então, lendo o enunciado de novo, para a gente retomar o raciocínio, né? O chefe do executivo do município X editou um decreto. Decreto é ato normativo infralegal, então ele não está respeitando o princípio da legalidade. Em que corrige o valor venal dos imóveis para o efeito de cobrança do IPTU. O que é o valor venal? É a base de cálculo do IPTU. O que a questão está dizendo? O prefeito corrigiu a base de cálculo do IPTU de acordo com os índices inflacionários anuais da correção monetária. Ou seja, o prefeito editou um decreto que corrigiu o valor do IPTU dentro do limite inflacionário. Aumentou? Aumentou. Mas é aumento real? Não é aumento real. Por quê? Porque foi um aumento limitado ao percentual inflacionário. Beleza. Letra A. Fere o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por meio de lei em sentido formal. Olha, a primeira parte está errada. Fere o princípio da legalidade. Não fere o princípio da legalidade. Por quê? Porque o parágrafo 2º excepciona, no caso do enunciado, o princípio da legalidade. Agora, do pois em diante, até estaria correto. A majoração da base de cálculo somente pode ser realizada por lei em sentido formal. Quando eu falo majoração, é aumento em sentido real. Por isso que estaria, nesse contexto, pensando majoração como aumento real, estaria errado. Mas como a questão afirma que houve uma violação ao princípio da legalidade, ela está errada por isso. Letra B. Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a majoração da base de cálculo do IPTU dispensa a edição de lei em sentido formal. Não. Aumento real da base de cálculo é necessário, sim, lei em sentido formal. Por isso que a letra B está errada, está incorreta. Letra C. A letra C é o gabarito, tá, pessoal? Está de acordo com o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo do IPTU pode ser realizada por meio de decreto. É aquilo que a gente explicou. A atualização monetária está no campo do parágrafo 2º, que dispensa a edição de lei em sentido estrito. Ok? E a letra D fere o princípio da legalidade, pois a atualização monetária da base de cálculo não dispensa a edição de lei em sentido formal. É o oposto do que está escrito aí no parágrafo 2º do artigo 97. Então, essa foi uma questão que pegou aí, de certa forma, o texto seco do CTN e brincou com ele, uma questão também de uma complexidade mais tranquila. Tá? Então, pessoal, o objetivo dessa nossa fala era comentar, né, essas questões da prova da OAB.
Os temas abordados, a gente vê aí que a minha OAB Online está no caminho certo, né, do mapeamento, né? A gente faz um trabalho muito sério de pesquisa daquilo que mais cai, né? E o que a gente tem mapeado, né, digamos aí 80% da prova é daquilo que a gente afirma para o aluno que mais cai. A única questão que foi fora da curva foi ali a questão foi a 24, né, que pegou aí um tema que, digamos, não é usual de cair na prova da OAB. Então, eu agradeço vocês pela companhia aqui nessa manhã. Espero que tenha contribuído aí para a formação de vocês. Optei por não comentar os comentários de vocês para dar uma cadência, uma fluência aqui no vídeo, mas estou emocionado aí com os comentários e os cumprimentos, os agradecimentos, e me coloco à disposição, né, para esclarecer. Se alguém quiser fazer contato, o meu perfil no Instagram é Teófilo Araújo. O Teófilo tem uma grafia um pouquinho diferente, né? É T-E-O, P de pato, H-I-L-O. Então pode me procurar lá, adiciona no Insta, pode mandar mensagem, a gente vai conversando, vai trocando ideia, tá certo? E desejo sucesso aí nessa caminhada, na preparação de vocês. E contem aí com toda a equipe da minha OAB Online para que nós podemos, né, temos aí muito gosto em contribuir com a formação de vocês. Um forte abraço a todos